Perdão, irmãos, a minha câmera do celular aqui está dando problema, aí às vezes para a gravação. Então eu estava falando para vocês, um exemplo, né, que a irmã vai ter o teórico A, o teórico B e o teórico C. O que às vezes acontece com alguns? A pessoa digita o texto, tá bom? E esquece, na anotação, está fazendo o seu trabalho, tal. Aí você pega a citação do livro e esquece depois de colocar. Quando você acaba a citação do livro, você tem que dizer o autor, o ano e a página que você extraiu. Então, isso é importante, tá bom? Então, a irmã, vamos dizer, o TCC para vocês, ele é algo importante. Isso vai acompanhar vocês academicamente. Esse tema que a irmã, por exemplo, se a irmã escolher esse tema, é um ótimo tema. A irmã vai ter que fazer uma pesquisa bibliográfica e fazer uma pesquisa de pergaminhos. Vocês vão ter que investir em livros sobre esse assunto, porque um TCC, ele obrigatoriamente, ele tem que ter livros que você consultou, teóricos que você consultou, né? E 3 no mínimo, 5 ou mais, entenderam? Então vocês vão ter que investir, gastar um dinheiro aí. No caso, a irmã vai ter que procurar livros de referência de bibliologia, livros de referência sobre pergaminhos, história da formação do cânon sagrado, tá ok? A irmã vai ter que se dedicar a esse tema. E como eu estava dizendo para vocês, tem pessoas que hoje escolhem a faculdade, tem faculdade que já coloca lá, não precisa TCC. Eu recebi hoje da FAECAD, por exemplo, estava lá, não precisa TCC. Isso é um facilitador para o aluno. Mas, assim, a tua história acadêmica, ela vai te acompanhar, como eu falei para vocês, o resto da vida. Um dia, se vocês chegarem num determinado lugar, vocês vão fazer uma entrevista e alguém pode perguntar, eu gostaria de ver o seu artigo final, o que você escreveu desse curso, porque o TCC, a finalidade é essa, você aprendeu algo, o que você aprendeu de interessante, coloca no papel, escreve. Não? Então, pode ter local que ele cobre isso a você, porque isso fica público. Hoje, as faculdades fazem o que? Elas publicam, elas colocam no Facebook, colocam na internet, digo, né? E as pessoas podem consultar, ok? Então, é um trabalho importante para vocês, é um trabalho importante, é importante pessoalmente, porque vocês vão se desenvolver, e é importante academicamente, porque tudo isso vai acompanhar a história de vocês. Existe faculdade, irmãos, que se você for fazer um mestrado, de acordo com as suas notas na graduação, ela não te permite fazer o mestrado. Ah, mas eu fui aprovado na faculdade com 7, era média, eu fiquei com 7, eu fui aprovado, né? Mas tem faculdade que para fazer o mestrado, o mínimo é você ter uma média 9, tá bom? Outras, a mínimo é uma média 8. E na graduação vai vir a média tua lá. Então, toda a tua vida acadêmica, ela vai continuar. Ela vai continuar. Por isso, é importante. Então, a Facetem, ela diz que você deve fazer o TCC, ela considera obrigatório. As faculdades, ela tem a opção, entendeu, de tornar obrigatório ou não. Eu considero válido ser obrigatório. O aluno tem que demonstrar que ele aprendeu alguma coisa. Ele estudou, né, algum ponto interessante, né, e nós estamos tratando da Bíblia, né? Então, algum ponto interessante da teologia vocês deverão desenvolver, tá bom? Bom, então, nessa primeira parte nós estamos falando de tema. Eu falei do tema que a irmã Cláudia sugeriu, um tema a ela. Irmã Cláudia, o que a irmã sugeriu, o que a irmã achou dessa sugestão de tema? Ou a irmã vai buscar outro tema? Não tem problema, entendeu? Mas o que a irmã achou? Eu achei que vai ficar muito difícil. Esse tema realmente não é fácil. A irmã vai ter que fazer uma pesquisa bibliográfica e, como eu disse, esse é um tema que está sendo muito debatido, né? Esse é um tema que está sendo muito debatido.
A irmã pode, então, pensar num outro tema. Faz o seguinte, a irmã pode até ir pensando hoje ou pensar depois e a gente conversar, né? Até fora da aula. A gente... a aula que o senhor for falando, aí vai me iluminando mais. Isso, tá ok. Vamos, então eu vou conversando com outra pessoa e a irmã vai pensando. Anota isso que a irmã falou, esse tema que eu sugeri, coloca no caderno, mesmo que a irmã não vai escolher ele, mas para a irmã ver, porque percebam que eu coloquei ali uma interrogação. O tema de um TCC, normalmente ele é feito de uma interrogação, porque é um problema a resolver, tá ok? Bom, o irmão Edivaldo, sobre tema, você já pensou em algum tema para a sua pesquisa? Olha, pastor, eu estava na dúvida aqui, mas eu pensei no tema a igreja do século XXI. Tudo bem, se você pensou a igreja do século XXI, eu vou até escrever aqui o que o irmão falou. Se você escreveu, então eu vou colocar aqui, olha, a igreja do século XXI, 2 pontos. Século XXI, não bota no século. Eu botei mas eu... Tudo bem. século... A igreja no século XXI. Por exemplo, aí coloquei a igreja no século XXI, coloquei 2 pontos. Algum ponto da existência, da vida, né, do progresso ou não da igreja no século XXI, o irmão vai, vamos dizer, buscar, tá bom? Não deve botar só a igreja no século XXI, isso é muito abrangente. É igual aquele exemplo daquele vídeo que eu passei para vocês, o irmão queria fazer de bibliologia. É muito abrangente. Ou a irmã fazer da Epístola aos Romanos. É muito abrangente. A igreja no século XXI, qual é o ponto que o irmão vai focar? O ponto que eu iria focar são as adversidades teológicas que nós estamos vivendo no dia de hoje. Adversidades teológicas? Como é que eu posso explicar? Essa diversidade, as dificuldades, né? Porque hoje as igrejas estão muito divididas no ponto teológico, né? Qual tema que o irmão tá vendo uma divisão nas igrejas? Um tema que o irmão considere significativo? Tema? Uma doutrina. Tem muitos, né? Por exemplo, a heresia, né? Mas qual heresia? Qual heresia? Precisamos ser específicos. Por exemplo, da doutrina esqueci, me fugiu a mente. A doutrina da prosperidade, né? Doutrina da prosperidade. Então, por exemplo, vou botar uma igreja do século XXI. Vou colocar uma pergunta agora. Como a doutrina da prosperidade, ou vou botar como a doutrina da prosperidade tem influenciado a igreja. Tá ok? Vou até copiar, coloquei aqui no arquivo como exemplo, vou copiar, vou colocar lá no grupo para o irmão poder ver como eu fiz. É claro que o irmão não precisa fazer esse tema desse jeito, tá bom? Mas eu coloquei lá, a igreja no século XXI, como a doutrina da prosperidade tem influenciado a igreja, ou até botar como a teologia da prosperidade tem influenciado a igreja, tá bom? Que eles usam mais o termo teologia da prosperidade, tá bom? Então, isso, eu coloquei lá como sugestão como a teologia da prosperidade tem influenciado a igreja. Então, por exemplo, agora o irmão tem um tema específico, entendeu? Porque se o irmão for falar igreja no século XXI, o irmão vai falar de 500 páginas, para o irmão falar de tudo
da igreja no século XXI. Mas o irmão tem uma questão que o irmão deve focar: teologia da prosperidade. Pode ser outra. Pode ser outra, por exemplo. No caso, seria um tema É o tema. Naquele arquivo Word que eu passei para vocês, eu vou exibir aqui a tela para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela que eu estou utilizando. Espera aí. Por exemplo, eu compartilhei agora, acredito que vocês estejam vendo, o arquivo que eu mandei para vocês, tá bom? Esse arquivo, no começo, aqui ele tinha, tá bom? Eu vou fazer ele voltar até a origem dele. Ó, ele tinha assim, ó, título do artigo. Foi o arquivo que eu mandei para vocês. Aí a irmã Cláudia, ela falou um tema, aí eu coloquei ali uma sugestão. Nenhuma condenação a. Essa afirmação está condicionada aos que andam segundo a carne? Foi uma sugestão da irmã Cláudia. Esse seria o tema dela. Aí coloquei abaixo aqui um outro tema agora para o irmão, né? A igreja no século XXI. Como a doutrina da prosperidade tem influenciado a igreja? Então, esse é o primeiro ponto. Essa é uma sugestão de tema. Tá bom? Então, o tema ele tem que ser específico, direcionado para uma questão, uma dificuldade, algo a ser resolvido. Então, aqui a teologia da prosperidade. Vou corrigir aqui, e depois eu sugeri ao irmão, a teologia da prosperidade. Ok? Então, esse tema pode ser o tema, claro que aqui estão os dois, vocês vão deixar um só, né? Cada um vai escolher o seu tema. Eu estou colocando os dois aqui só para vocês poderem acompanhar. Bom, então, o irmão já viu vamos dizer, como funciona esse tema. A irmã Cláudia e também o irmão Edivaldo. Agora eu vou pedir o pastor Solimar. Pastor Solimar, o pastor já tem algum tema que o pastor está pensando para a sua pesquisa? Meu pastor, eu não trouxe aqui para falar o senhor tema, porque eu quis assim, assistir, participar deste momento, para mim entender melhor. O senhor está entendendo? Entendi, não tem problema. Mas assim, existe alguma questão bíblica, né? Alguma questão do que o pastor estudou? Existe alguma questão que o pastor acha assim que ainda merece ser resolvida? Tudo bem, se o pastor não tiver agora, o pastor pode ver depois. Mas se tiver alguma questão que o pastor já pensou, o pastor pode falar. É sobre cristologia. Então, por exemplo, cristologia é um exemplo. O pastor não pode fazer um artigo sobre cristologia, porque ele é muito amplo. Mas tem alguma questão da cristologia que o pastor acha importante, que precisa ser solucionado, esclarecido? O pastor pode ir pensando, se quiser pensar um pouco, como a irmã Cláudia falou, durante a aula a questão vai esclarecer para vocês. Certo, assim, porque eu só trouxe, né, assim como já mudou mais em relação do que eu estava pensando, né, e assim, ao decorrer da aula eu passo para o senhor. Ok, tá bom, tá bom. E qualquer coisa pode passar depois também, tá bom? Certo, entendi. Tá bom. Humberto, eu nem me lembro, Humberto, você está como pastor, presbítero? Presbítero Humberto, por favor, você já pensou algum tema para o seu TCC? Ô pastor, sim, já pensei. Inclusive, eu vinha pensando, só que depois que eu assisti aquele vídeo e agora, a essa altura da aula aqui, né, desse nosso vídeo chamada, eu
acabei de ter uma conclusão. Dentro da disciplina Cultura Afro-Brasileira, Relações Étnicos Raciais, eu pretendo fazer, né, esse texto de conclusão do curso dentro da temática. Eu quero usar o tema dentro do etnocentrismo. Tá bom, dentro do etnocentrismo você pretende falar sobre cultura ou pretende falar dessa cultura influenciando o Brasil? O que você quer falar? Pastor, tratando do etnocentrismo, eu queria saber do senhor o seguinte, tipo, lá dentro da cultura afro-brasileira étnico-raciais, vai falar muito da colonização, tipo, a cultura, a religião europeia predominando, né, por ser uma cultura mais bélica, tipo, por ser o cristianismo. Então, o que acontece? Dentro desse texto, eu queria narrar qual o posicionamento de nós cristãos diante das demais religiões ou diante da cultura, entendeu? Entendi. Aí, dentro desse meu pensamento, se eu pudesse me dar um norte, seria bom. Não, com certeza. É o nosso propósito aqui. E, como eu disse, nós vamos poder continuar conversando depois. Bom, sim, nas questões étnico-raciais, vamos dizer, o que eu poderia sugerir para o irmão poder se dedicar? Como está a relação hoje do Brasil com a questão étnico-racial? É um tema importantíssimo. O Brasil, ele está numa posição que ele diz o seguinte: a religião africana, na verdade, não é religião, é só cultura. E aí eles estão fazendo o quê? Você sabe que as nossas crianças, hoje, elas são obrigadas a assistir aula de espiritismo nas escolas, porque esse espiritismo é chamado de cultura. A religião cristã, a aula de religião, ela não é obrigatória nas escolas. Ela é opcional, participa quem quer. A aula de espiritismo, ela é obrigatória. Por quê? Porque ela foi chamada de cultura afro. Para você ter ideia, aqui no Rio de Janeiro, teve um prefeito louco aqui, chamado César Maia. Ele proibiu abrir templos religiosos num bairro aqui do Rio, chamado Recreio dos Bandeirantes. Aí o que ocorre? Os pastores reclamaram, mas não podia, era lei. Aí o que ocorre? Abriram lá um templo católico. Aí os pastores foram, peraí, você falou que não podia abrir templo religioso, abriu um templo católico. Só que templo católico, ele não é aberto como templo religioso. Na verdade, não existe igreja católica. Ele é aberto como embaixada do Vaticano. Aí o prefeito falou, não, aquilo ali não é um templo religioso. Ele foi aberto como embaixada do Vaticano, porque o Vaticano é o Estado do Vaticano. Aí os pastores reclamaram, mas não tiveram o que fazer, era lei. Aí abriram um templo de Umbanda. Aí os pastores, não, peraí, aqui, abriu um templo de Umbanda. Aí o prefeito falou, isso aí não é templo, isso é cultura afro, é local de cultura afro. O atual governo federal, o governo do Brasil, ele tentou transformar os terreiros de Umbanda em postos de saúde. Tá bom? O governo iria investir dinheiro nos terreiros de Umbanda para, vamos dizer, dizendo que é para a cultura, mas na verdade é espiritismo. Aí conseguiram proibir, mas o governo deu um jeito e ele continua investindo nos templos de Umbanda para poder divulgar o espiritismo, e eles vão como cultura. Essa é uma área que eu acho que você poderia falar, pesquisar no Brasil, como que os templos de Umbanda estão se desenvolvendo como cultura, mas que na verdade é espiritismo. Tá bom? Como que os espíritas estão enganando a população, dizendo que Umbanda não é espiritismo, é cultura afro. Entenderam?
Esse é um ponto que você pode atingir. Você falou também da história. Né? Da história, eu vou te sugerir uma coisa. Quando você for falar da história, nunca chame o catolicismo de cristianismo, porque você poderá falar o confronto do cristianismo com o espiritismo africano ou com a religião afro. Não faça isso. Né? Fale catolicismo. Não fale catolicismo. Por quê? Porque quando o cristianismo chegou no Brasil, com igrejas como a Assembleia de Deus, como a Igreja Batista Geral, como a Igreja Batista Independente, que é uma igreja pentecostal, aí o cristianismo chegou no Brasil. Mas quando o catolicismo chegou aqui, o cristianismo não chegou, não. Chegou o catolicismo. Sim, pode falar. Então, quando o professor falou sobre os europeus, ele chega até a falar sobre... ele fala da cultura, ele também fala da religião africana, ele fala do indígena, né? Isso. Dos nativos. E ele fala que o cristianismo, né, que a religião europeia prevaleceu, na verdade ali então é o catolicismo, né? O catolicismo romano. Perfeito. Nas faculdades, o que acontece? Isso é um erro que acontece até nas Assembleias de Deus, a FAE, CAD, ERRA, chamar o catolicismo de cristianismo. Não é verdade. Né? O que você deve fazer na história? Você deve separar catolicismo. Se você vai falar da Assembleia de Deus, eu chamo a Assembleia de Deus de cristianismo, né? Mas a Assembleia de Deus ela tem uma linha que nós chamamos a linha das igrejas que só batizam adultos. Tá ok? A linha das igrejas que batizam recém-nascidos, né? Catolicismo e protestante. Então, eu te aconselho a dividir. Igreja, se é católica, fale catolicismo. Se é protestante, são 4 igrejas: anglicana, metodista, presbiteriana e luterana. Essas 4 igrejas são protestantes, tá bom? E tem as igrejas que só batizam adultos, que são igrejas chamadas batistas, tá bom? A Assembleia de Deus é uma delas, porque a Assembleia de Deus só batiza adulto. Então, o professor ele errou nesse ponto. Só que isso daí é um erro que está em todas as faculdades. Quando você vai estudar na faculdade, em geral, eles chamam o catolicismo de cristianismo. Tá bom? Eles chamam o catolicismo de cristianismo, mas isso não é correto. Né? Sempre existiram diversas igrejas. Tá bom? Sempre existiram diversas igrejas. Existia a igreja católica e a igreja, por exemplo, lá em 1200, existia a igreja católica, mas também existia a igreja valdense, existiam diversas igrejas, eu posso citar aqui uma série de nomes para você, entendeu? Não é correto chamar o catolicismo de cristianismo. Não, o certo é chamar o catolicismo. Ou então o catolicismo se desentendeu com os valdenses. O valdense eram igrejas batistas, que só batizavam adultos, entendeu? Não, tá ok? Mas isso que vocês estão ouvindo aqui agora, talvez vocês não ouçam em nenhum outro lugar, porque existe um erro generalizado no nosso meio, que a nossa sociedade pratica. Esse erro é resultado de que a Igreja Católica ela controlou a história, então ela sempre se identifica como cristianismo e os outros como seita. Os valdenses, por exemplo, ela vai chamar de seita, entendeu? Existe uma obra em espanhol, o título da obra é Os Crimes do Cristianismo. Só que, na verdade, está errado o título. É Os Crimes do Catolicismo. São 10 volumes contando de como o catolicismo matava pessoas. São 10 volumes. Eles falam os crimes do cristianismo. Nós nunca falamos isso. Nós falamos os crimes do catolicismo. Isso é importante no seu trabalho, tá bom? Se você escolher esse tema, é um tema muito importante, muito atual. Você tem questões hoje, para você ter ideia, isso vai ficar gravado que eu vou falar. Eu estava em Quissamã, esse trabalho deles de promover a cultura afro, que na verdade está promovendo a religião afro, agora é obrigatório, as crianças têm que estudar. Provavelmente na Bahia também é assim. As crianças têm que participar de uma sessão espírita na escola.
pode saber que você vê crianças oprimidas aí, como estão tendo no mundo, é influência dessa religião afro, que eles chamam de cultura, tá bom? Então eu estava em Quissamã e falei sobre isso, aí uma irmã que ela é professora do município, ela falou, pastor, a coisa está tão forte que lá na escola, eles, por exemplo, um exercício de matemática. Como é que você fazia um exercício de matemática com as crianças? Você botava ali, olha, eu tenho 5 maçãs verdes e eu tenho 3 maçãs vermelhas. Quantas maçãs eu tenho? Isso para criança lá da classe, né, de 6 anos, né, beabá. Aí as crianças vão contar no dedinho, né, 5 mais 3, 8. Ela falou que o exercício de matemática lá, que agora eles têm que fazer, é diferente. Eles botam o seguinte, botam 5 entidades africanas de um nome X, que eu não quero nem pronunciar aqui, e 3 entidades africanas de outro nome. Quantas entidades tem aqui? Aí as crianças vão contar 8 entidades. Tá bom? É isso que... E se você for pesquisar a fundo, você vai encontrar muitas coisas semelhantes a essa que eu estou falando. É um tema importantíssimo, entendeu? Então você pode falar nesse tema. Qual seria o tema? Eu vou escrever aqui uma sugestão de tema para você, tá bom? Botar assim, olha, vou botar a religião... vou botar a religião afro. A religião afro. Quais as consequências do Brasil assumir essa religião apenas como cultura? É uma sugestão de tema. Vou colocar essa mensagem lá no grupo para você poder guardar lá, tá bom? Coloquei ela no grupo também. Então, por exemplo, essa é uma sugestão de tema. Bom, ali tem 3 temas. É claro que no trabalho de vocês vai ter um, né? Tá ok? Agora, quais os próximos passos? Bom, dentro disso que eu falei, você entendeu a questão do tema, certo? Quais serão os próximos passos? Aí tem aqui, olha, acadêmico. Você vai colocar o seu nome. Eu vou colocar o nome, o aluno vai colocar o nome. Vou colocar o nome da aluna Cláudia Anjos. Eu não me lembro o nome dela completo, coloquei Cláudia Anjos. Bom, eu posso colocar aqui o seu nome, né? Humberto tal. E Humberto da Cruz Souza. Isso, Humberto da Cruz Souza. Ok? Aí você vai ver qual a disciplina que esse teu trabalho se enquadra. A disciplina da irmã Cláudia, eu acredito que vai se encaixar em teologia sistemática. Vocês não tiveram síntese bíblica, né? Vai ser uma questão doutrinária. Seria teologia sistemática, irmã Cláudia, ou bibliologia, se a irmã realmente escolher esse tema. Tá bom? O caso do pastor, do irmão que escolheu o segundo tema, a igreja no século XXI, a teologia da prosperidade, eu vou ter que ver, eu não me lembro a grade lá de toda a Facetem, para poder dizer para vocês qual seria a disciplina. Mas é uma questão doutrinária. É uma questão doutrinária. Tá bom? Então... eu vou primeiro falar aqui o irmão Humberto e depois eu vejo o segundo tema. Então, o irmão Humberto, como exemplo aqui, você lembra o nome da disciplina lá? Questões étnicos raciais? Cultura afro-brasileira, relações étnicos-raciais. Cultura afro-brasileira, relações étnicos-raciais. Étnico-raciais. Pronto. O nome do professor que me falhou em memória agora, mas eu posso informar para o senhor daqui a pouco. Não, mas o professor aqui é o professor orientador, quem vai te ajudar no TCC.
Você pode colocar o pastor Levi Marins, tá bom? Certo. Ou outra pessoa que vai te auxiliar aí. Pode ser o senhor mesmo. Posso ser eu mesmo, tá bom? Certo. Pois bem, depois vocês têm... Ah, não, deixa eu ver aqui, ainda tem o tema do nosso irmão. Pastor Levi, esse programa aqui do Word meu já abriu aí, tá normal. Tá bom, então, se você quiser ir anotando o que eu tô falando aí, pode ficar à vontade, entendeu? A intenção era exatamente essa. Tá em resumo, né? Isso, eu tô agora aqui, antes do resumo, um pensamento que expressa o significado e importância do tema. O que vocês podem fazer? Vocês podem procurar, vocês vão consultar teóricos e vocês verão pensamentos deles, tá bom? Vocês verão pensamentos deles. Então, o que vocês fazem? A partir desses teóricos, você pode colocar um pensamento dele aqui. Entendeu? Pode colocar o pensamento da pessoa aqui. Eu vou pegar como exemplo aqui, por exemplo, eu vou pesquisar aqui na internet um pensamento, né? Consultar teólogo, né? Só para mim ter uma base, para mim não esquecer. Isso, vai anotando. Pastor Levi, essa parte é qual que o senhor falou? Que eu não entendi. É o pensamento. Aqui, no arquivo que eu passei para vocês, vou até ampliar aqui, tem aqui uma parte, tá vendo? Abaixo do professor, tem escrito aqui, ó, um pensamento que expressa o significado e importância do tema do artigo. Entendeu? Então você vai procurar alguém que se pronunciou sobre esse tema, né, que falou alguma coisa sobre esse tema, tá bom? E pensamentos. Por exemplo, eu procurei aqui na internet qual a importância das questões étnico-raciais, aí achei um pensamento aqui. Vou colocar ele ali como exemplo, tá bom? Aí vou colocar o pensamento aqui. O pensamento que eu encontrei ali, só como exemplo, as relações étnico-raciais têm como potencial valorizar a diversidade de nossos sujeitos e grupos sociais em suas diferenças. Esse é um exemplo, tá bom? Eu poderia colocar um outro pensamento, de acordo, por exemplo, se o irmão Humberto seguir o que eu falei, a questão seria seria diferente, né? Por exemplo, vou inventar um pensamento aqui, né? As questões étnico-raciais têm sido utilizadas como artifício. Pensamento, no caso, seria o tema que a gente escolheu, né? É um pensamento sobre o tema. Você pode achar num livro que você leu o que a pessoa falou sobre, no seu caso, teologia da prosperidade. O que a pessoa falou. Aí você pode colocar aqui. Entendeu? A teologia da prosperidade está matando as igrejas que adotam. Um exemplo. Tá ok? Então, Pastor Levi, sim, pode falar. nessa questão do pensamento aí, é importante colocar o nome do teólogo? Ah, sim, se você colocar o pensamento, eu vou concluir agora. Vou botar, as relações étnico-raciais têm sido utilizadas como artifício para ensinar religião espírita às nossas crianças. Esse pensamento, qual é o autor? Levi Marins. Um exemplo, tá bom? É um pensamento sobre o seu tema. Qual o próximo passo? Agora vem o resumo. Anote, com 200 palavras, tá ok? Você vai descrever aqui, o resumo é a última parte do trabalho a ser feito, tá bom? Porque você vai descrever aqui
O que você pesquisou, quais foram as suas conclusões, quais foram os seus desafios, suas dificuldades, tá bom? Durante esse trabalho, qual foi a sua conclusão? Você vai colocar no resumo. O resumo, qual é a finalidade dele? Isso tudo que eu estou te falando está naquele material que eu passei para vocês de PDF, para vocês poderem ler. A finalidade do resumo é, como diz, resumir o seu trabalho. Quando eu, por exemplo, eu faço muitas pesquisas de trabalhos de faculdades e às vezes eu acho um determinado TCC que uma pessoa fez. Por exemplo, eu estava escrevendo sobre os valdenses, que eu citei exemplo para vocês, uma igreja como a Assembleia de Deus, que existia lá nos anos 1200. Aí eu encontrei um trabalho de TCC, de mestrado, na internet, que uma faculdade publicou. O que eu fiz naquele TCC? A primeira coisa, eu baixei o TCC, eu fui ler o resumo, para ver quais foram as dificuldades, o que ela viu, qual a conclusão dela. Gostei do resumo, aí eu adotei e já utilizei várias vezes, e realmente o trabalho dela foi bom. Então o resumo ele tem essa finalidade. O abstract, o que é o abstract? É o resumo traduzido para o inglês. Você vai procurar uma pessoa para traduzir para você, pode utilizar a tradução do Google, mas é bom entregar para alguém que possa fazer uma revisão para você, alguém que trabalhe, né, para ver se tem algum erro de inglês, tá bom? Bom, essa é a primeira parte do artigo que eu passei aí para vocês. Tá bom? Até o resumo e o abstract. A segunda parte, tem uma folha em branco aqui, deixa eu apagar ela. Bom, antes de passar para a segunda parte, sobre essa questão de tema, alguém tem alguma pergunta a fazer? Não, tá ok. Eu entendi, pastor. Anotei. Ok. No caderno aí, eu sugiro a vocês que vocês agora... Só uma dúvida. Esse pensamento que expressa, são quantas linhas, quantas páginas? Não, o pensamento são 3 linhas, 4 linhas, é coisa pequena, tá vendo? Como o exemplo que eu coloquei ali. É um pensamento, algo resumido. Entendi. Tá bom? Vou procurar aqui um pensamento sobre teologia da prosperidade, tá bom? Deixa eu procurar aqui, olha, pensamento. Vou botar teologia da prosperidade. Prosperidade. Aí vai ter uma série de pessoas opinando. É bom você pegar isso num livro de pessoas, né? Tá ok? Então deixa eu tentar achar aqui um pensamento que venha o nome de um autor. Achei aqui Padre Ricardo. Não vou citar padre, não. Deixa eu procurar aqui. Bom, achei aqui um autor, tá bom? Ele diz o seguinte: eu vou colocar lá o pensamento dele. Bom, vou colocar aqui como exemplo o pensamento dele. Deixei aquele lá. Bom, é claro que no pensamento vocês vão tirar esse sinal, eu deixei aqui, mas vocês tiram ele, tá bom? Olha, uma outra pessoa ali, ele comentou, tem um pensamento sobre a teologia da prosperidade. Ele disse: a teologia da prosperidade é uma heresia que ensina que quem tem fé em Deus terá muitas riquezas e sucessos materiais. Tá bom? E aqui o nome dele.
Pronto, o pensamento é isso. É algo de 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, não é muito longo não. Entendi perfeitamente. Ok? Perfeito. Bom, vou então para a segunda parte. Tá bom? A segunda parte do seu artigo, ela tem a introdução. Ela é a introdução. Primeira coisa, você vai descrever o seu problema. Você vai descrever o seu problema. Então, se você escolheu, por exemplo, a teologia da prosperidade, você vai escrever, né? Olha, o problema, né? A teologia da prosperidade tem sido usada e tal, você vai descrever o seu problema. Tá bom? Ou então, no caso, o outro tema, né, que o irmão escolheu, né? A cultura afro, ela tem sido usada, ela tem sido usada para ensinar espiritismo para as nossas crianças. Tá bom? Aí depois você vai... Aqui então você vai falar que você pode falar 20 linhas, tá bom? Delimitando o seu problema. Tá bom? Eu vou até colocar aqui com vocês, por exemplo, olha, vou botar assim, olha, 10 a 20 linhas. Ok? Depois você vai delimitar o seu tema. Falar o que você vai atingir nesse tema, né? A pesquisa, vou botar aqui assim, a pesquisa abrangerá Essas instruções que o senhor está dando e vai ficar salvo aqui no grupo, pastor Levi? Então, depois eu posso mandar esse arquivo para vocês. Ah, ok. Tá bom? Eu mando, tá ok? Então veja, a pesquisa abrangerá um estudo, vou falar do exemplo da teologia da prosperidade, né? Um estudo histórico das igrejas que têm adotado e promovido essa teologia, tá bom? E vai continuar escrevendo, tal. Também, aí vou colocar aqui, vocês vão colocar, né? 10 a 20 linhas. A justificativa, né? Por que escolhi esse tema, né? A escolha desse tema se justifica vou citar como exemplo a questão étnicos raciais, né? Pela educação nacional que tem sido implantada em nossas escolas em todo o país, né? O problema, aí vai também, entendeu? Aí vai justificar, aí vou colocar aqui também 10 a 20 linhas. Ok? Então você deixa... Isso aí vai ficar salvo. Vai ficar salvo. Aí eu passo para vocês também. Se quiserem escrever agora, fica à vontade. Mas eu também vou mandar para vocês. Tá bom? Isso é mais ou menos o que tem também lá naquele PDF que eu mandei para vocês. Bom, objetivo geral. Tá bom? Você vai começar a descrever qual é o seu objetivo nesse trabalho. Então, eu vou colocar aqui como exemplo. Eu vou citar, não sei se a irmã Cláudia vai utilizar esse tema, ela achou difícil, né? Tá bom? Mas eu vou citar como exemplo o que ela escreveu, citando um exemplo de cada aluno. Tá bom? Ou então eu vou procurar algo de cristologia que o pastor falou que seria a sua pesquisa. Eu vou aqui procurar um tema da cristologia, tá ok? Que a gente possa
pastor, eu estava vendo a questão desse tema aí da natureza, né, de Cristo. Não sei se cabe. Então, mas você não pode falar da natureza. Eu estava falando o quê? Da natureza humana, a natureza divina, a natureza humana de Jesus, a natureza divina. Posso te sugerir um tema sobre cristologia, que ele está entre nós. Eu vou até colocar ele lá em cima, né? Tá bom? Que é uma doutrina pregada por católicos e protestantes, que nós temos colocar assim, ó, a morte de Jesus Cristo na cruz. Não, eu vou colocar diferente. A morte de Jesus Cristo na cruz. Não, vou colocar diferente. Quem morreu na cruz? Quem morreu na cruz? Quem morreu na cruz? Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo, homem, ou Jesus Cristo, Deus. Tá bom? Por quê? Porque vocês sabem que as igrejas católicas e protestantes, elas pregam que Deus morreu na cruz. Esse é um dos motivos que a gente tem que ficar afastado desse povo. Não é nem pensar que eles são cristãos, mas eles defendem isso, que Deus morreu na cruz. Esse é um tema que é um tema sugestivo, tá bom? Esse é um tema sugestivo. Eu posso lhe dizer quem foi que inventou essa heresia, foi Orígenes de Alexandria, tá bom? Próximo do ano 250, a gente tem os livros dele para poder consultar e extrair citações, tá ok? É uma sugestão de tema. Eu vou colocar essa sugestão também lá no grupo. Depois eu vou passar esse arquivo para vocês. Tá ok? Ok, pastor. Mas também coloquei a sugestão de tema lá no grupo. E aí para vocês terem a mão. Então aqui eu vou usar como exemplo o objetivo geral. Vou usar como exemplo, usando um de cada aluno, né? Então, por exemplo, olha, a morte o objetivo geral, olha, a finalidade desta pesquisa é mostrar, não, eu vou falar assim, é estudar a história e o desenvolvimento da doutrina da morte de Deus na cruz. Doutrina ou heresia. A gente pode colocar aqui logo heresia, né? A heresia da morte de Deus na cruz. Tá bom? Objetivo específico, nesse caso, né? Esse trabalho tem o objetivo de esclarecer que o homem, Jesus Cristo, morreu na cruz, mas Deus, Jesus Cristo, não morreu e ressuscitou o homem, Jesus Cristo. Então, esse é um exemplo, né? Tá bom? Vocês vão também aqui, eu vou colocar aqui um comentário, vocês vão colocar aqui, olha, 5 a 10 linhas. 5 a 10 linhas, tá bom? Se precisar passar um pouco, mas acho que não precisa não. 5 a 10 linhas. A primeira também, se vocês quiserem, eu vou botar aqui 5 a 20 linhas, também fica a critério de vocês. 5 linhas já dá para você especificar. Tá bom? Questões a serem analisadas. Tá bom? Então, por exemplo, vamos citar como exemplo a questão que a irmã Cláudia falou
dos pergaminhos, tá bom? Questões a serem analisadas, né? Serão analisados pergaminhos, né? E como eles foram utilizados na história pelas diversas traduções das nossas Bíblias. É um exemplo, tá bom? Aí também vou colocar aqui, olha, 5 a 10 linhas. Se quiser passar um pouco, pode. Metodologia da pesquisa. Bom, você poderá fazer uma pesquisa bibliográfica, ou seja, consultando livros, ou você poderá fazer uma pesquisa de campo. Vamos citar um exemplo, o irmão que está pretendendo fazer sobre teologia da prosperidade. Ele pode fazer uma pesquisa de campo, por exemplo, a metodologia dele, né? Será feita uma pesquisa visitando igrejas que adotaram e pregam essa doutrina, com a finalidade de identificar a situação do desenvolvimento dessa igreja, tá bom? Isso se o pastor, o irmão for, eu quero ver, a igreja que prega isso, tem 4 igrejas aqui na cidade, eu vou visitar essas igrejas, tá bom? Ou então eu vou consultar na internet, vou ver como é que está sendo o culto deles. Um outro exemplo, né, vamos falar, a pessoa que for, a maioria de vocês vão fazer uma pesquisa bibliográfica, tanto no tema de cristologia, se o irmão escolher esse tema que eu sugeri, a morte do Deus Jesus Cristo na cruz, tanto nesse tema, como também a questões étnico-raciais. Irmão Humberto, é muito importante, vamos dizer, você provavelmente vai ter que consultar livros, vai ser uma pesquisa bibliográfica. A irmã também, Cláudia, se ela escolher esse tema que eu falei, tá bom? Ela vai fazer a pesquisa bibliográfica, né? Tá bom? Então, vou colocar aqui, olha, serão consultados autores que se destacaram como teóricos do tema, ok? E aí vai descrever aqui rapidamente, vamos dizer, como eu disse, né, 3 a 5 linhas, os autores que você, saiu um erro aqui, os autores que você consultou, tá bom? Ô, pastor Levi. Sim, pode falar. É mais ou menos, eu tenho que fazer essa consulta bibliográfica em quantos livros, mais ou menos? Olha, um mínimo de 3 livros. Okay. Tá bom? Para você, porque você tem que analisar, você tem que apresentar no seu trabalho o que o teórico X falou, o que o teórico Y falou, o que o teórico Z falou. Tá bom? E dar a sua posição. A conclusão do artigo, você tem que ter uma posição sobre o que você concluiu desse artigo, desse tema, dessa pesquisa. Essa minha definição que o senhor está falando é tipo um grifo nosso, no caso, eu coloco eu vou colocar uma interação minha, no caso, uma posição da minha parte. Então, nós vamos chegar um pouco mais abaixo, aí eu vou mostrar um exemplo para você da citação, porque você já entrou na parte da citação. A citação vai ser no corpo do trabalho, tá ok? Tudo bem. Então, aí vamos partir agora, por exemplo, estrutura do artigo. Aí você vai colocar, isso aqui você vai fazer no final, né? Olha, no capítulo 1, né? Ou na primeira parte, se você não quiser colocar capítulo, né? Vou colocar na primeira parte do artigo, serão apresentados teóricos que são considerados destaques
destaques no tema, tá bom? Na segunda parte do artigo, vou só fechar o microfone aqui de vocês, só para não me confundir aqui, tá ok? Ok. Tá. Pois bem. Então, na segunda parte do artigo, serão apresentados temas que... eu vou colocar assim, ó, serão apresentados serão apresentados resultados das igrejas avaliadas, as igrejas que adotaram a teologia da prosperidade, tá bom? Então, um exemplo. Na primeira parte, peguei o exemplo do irmão aí, eu vou pegar teóricos sobre a teologia da prosperidade. Na segunda, eu já vou falar de, vamos dizer, como essas igrejas têm andado, quais têm sido os resultados, as críticas, tá bom? Na terceira parte, será a conclusão do tema. Um exemplo. Vocês vão detalhar um pouquinho mais, né? A estrutura do artigo, eu vou pedir um pouquinho mais a vocês, 5 a 10 linhas. Tá bom? 5 a 10 linhas. Bom, essa parte aqui é chamada a parte, o início do artigo. Tá bom? O início do artigo. O que vai fazer agora? Até como o Humberto falou, vocês vão entrar no desenvolvimento do artigo. Então, no desenvolvimento do artigo, vocês vão pegar, vamos dizer, aqueles temas. Vamos dizer que eu vou fazer um tema aqui sobre... vou botar algumas questões que eu vou dividir o artigo para vocês. Vamos dizer que eu fosse falar sobre... vou falar sobre o tema de Cristo, a morte de Deus na cruz, tá bom? Eu vou falar assim, eu vou colocar a história, como se desenvolveu a teologia da morte de Deus. Então, o irmão vai, em primeiro lugar, vai falar da história da morte de Deus na cruz. A segunda parte eu vou colocar dificuldades na teologia da morte de Deus. A morte de Deus. A terceira parte eu vou colocar, vou dar uma sugestão como assim, a morte, vou botar, olha, a morte da teologia da morte de Deus. Ou seja, dizer que ela no final ela vai se acabar. É um exemplo, tá bom? E a conclusão, e vai ter a conclusão. Bom, esse desenvolvimento aqui, ele vai ter pelo menos umas 10 páginas, porque são 10 a 15 páginas do desenvolvimento. Então você vai vir comentando aqui 10 a 15 páginas. Bom, aqui como é que você vai comentar? Eu vou pegar aqui um exemplo de um texto, vou colocar aqui como se fosse um comentário meu, tá bom? Como se fosse um comentário meu. Eu vou pegar um texto aqui de alguma obra. Eu vou pegar um texto aqui de uma aula que eu fiz ontem, por exemplo. Vou pegar um texto aqui de uma aula que eu fiz ontem. Deixa eu ver aqui. Paracletologia. Quem assistiu a aula de paracletologia comigo ontem? Eu vou dar como exemplo aqui. Meu computador está lento. Então aguardem um minutinho. Olha, esse aqui foi a minha aula de ontem. Eu vou pegar um trecho dessa aula aqui, e vou colocar ele como uma citação lá. Vou pegar, na verdade, 2 trechos. Vou pegar esse primeiro, vou colocar ele como uma citação aqui, que aí foi o que o nosso irmão Humberto
falou sobre citação. Eu vou colocar como se fosse... Não se preocupe com o conteúdo, tá bom? Não se preocupe com o conteúdo. É um conteúdo completamente à parte, é paracletologia. Então, mas então, agora eu vou mostrar para vocês como, antes da citação... Peraí, desculpe, antes da citação. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui, peraí. Um texto mais longo. Esse comentário aqui, ó. Esse comentário aqui. Vamos dizer que esse aqui seja um comentário teu. Tá bom? Então, presta atenção numa observação aqui. A fonte padrão que você vai utilizar é fonte 12. Então, essa fonte aqui, ela já está no tamanho 12. Tá bom? Você vê por onde? Vê por aqui, olha. Pode ser Calibri, eu estou usando Calibri, mas pode ser Arial ou outra fonte. Eu vou colocar aqui Arial. Observe o seguinte, a tua escrita, ela tem que ter uma configuração diferente do parágrafo. Tudo isso está lá naquele PDF que eu mandei para vocês. Tá bom? Você vem aqui, olha, em parágrafo, espaçamento entre linhas. Tá vendo? Vou voltar aqui. Eu vim aqui onde está na guia, página inicial no Word. Aí tem aqui várias opções. Tem a opção aqui parágrafo. Como é que eu vou configurar esse parágrafo? Ele tem que vir aqui, espaçamento entre linhas, 1,5 linhas. Anota isso. Está lá no material didático, mas eu acho melhor vocês anotarem. Veja como a linha deu um espaçamento maior. Isso é até bom para você chegar às 10 páginas, o mínimo de 10 páginas mais rapidamente. Tá bom? Mas o teu comentário tem que ficar num espaçamento como esse. Se você enviar, você vai enviar primeiro o arquivo Word para eu ler, analisar. Eu vou colocar essas observações para você. Mas é bom você já fazer logo, tá bom? Segunda observação, citação. Tá bom? A citação. Vamos dizer que essa aqui seja uma citação que eu tirei de um determinado autor, de um determinado livro. Tá bom? Essa citação, ela deverá ter um espaço de margem, recuo, de 2 centímetros. Tá vendo? Eu peguei aqui na parte superior, olha, coloquei aqui 2 centímetros. Ou então você vem aqui em parágrafo, você vai colocar aqui espaçamento à esquerda, recuo. Recuo. Vou colocar aqui 2. Ok. Pronto, tá vendo? Ele andou 2 centímetros. Não pode ter esse espaçamento aqui, ele tem que estar sem início de parágrafo. E aqui eu coloco de onde eu tirei esse livro, de qual livro eu tirei. Esse livro vai ter que estar na bibliografia, ele vai ter que estar na bibliografia. Eu vou pegar um exemplo que eu coloquei para vocês lá no PDF que eu mandei para vocês. Lá tem a parte de citação, tá bom? E como é que vocês vão fazer as citações? Eu estou abrindo ele aqui, aí dá só um minuto, peraí. Citação. Eu vou colocar um comentário ali para vocês. E vou indicar que isso é um comentário, tá bom? Sempre que eu for colocar comentário, eu coloco esse padrão aqui, olha. Tá bom? Sinal de menor, maior. Eu criei esse padrão, não só para os meus alunos entenderem, né? Não é algo que seja comum. Então eu coloquei esse aqui, é um comentário. Acredito que vocês estejam conseguindo ler. Aí eu vou botar uma fonte maior para vocês poderem ler mais facilmente. Eu comento o seguinte, isso está lá no PDF, tá bom? Vou até colocar a página do PDF que ele está para facilitar para vocês. Ele está na página 15, tá bom?
Ele está lá no PDF. Vou botar aqui, ó, página 15. Página 15. Ele lá diz o seguinte: se a citação de um livro ultrapassar 4 linhas, olha, a nossa está só em 3 linhas. Se a citação do livro ultrapassar 4 linhas, ela não deve ter espaço no início do parágrafo. Deve ter margens de 2 centímetros à esquerda e à direita. E o texto deve estar em itálico. Deve iniciar e finalizar com aspas duplas. Deve ser referenciado nas referências bibliográficas ou referenciado o autor e o ano da publicação. Então, essa aqui é uma citação simples, que ela é chamada. Tá bom? Então, eu coloquei a citação aqui. Tá bom? Bom, outro ponto que eu vou olhar para vocês. Tá bom? A citação, você vai trazer um trecho, tá bom, que alguém escreveu, que alguém comentou. Eu vou colocar mais um exemplo ali para vocês, que também está lá no PDF. Está na página 16. Eu vou colocar mais um exemplo aqui para vocês. Eu vou colocar uma outra citação. Tá bom? Essa citação aqui, ela também deve ter espaçamento 1,5, porque ela é uma citação simples. E vou colocar outra aqui abaixo. Essa aqui é uma citação, tá bom? Que eu vou colocar ela também naquele padrão, olha. Vou colocar o espaçamento 1,5 nela, tá bom? E o que eu fiz? Aqui no final, eu coloquei uma referência, número 1. E lá nas referências bibliográficas, eu comento aqui abaixo, ó, lá nas referências bibliográficas, eu vou colocar a obra, a citação completa do autor. Então, quem é o autor dessa obra? A gente coloca o sobrenome dele, Melo, ele usa LG, né? Esse aqui é o nome dele. Depois a gente coloca o título da obra. Nesse exemplo, Antropologia Cultural. A edição, a cidade que foi publicada a obra, a editora e o ano da publicação. E aqui eu coloquei, né, referência número 1, página 41. Essa é uma das maneiras de fazer referência. Eu coloquei a citação aqui, tá bom? E coloquei o número 1. O que eu poderia fazer, que eu acho melhor vocês fazerem do que botar esse número 1? Vocês vão lá na referência bibliográfica, coloca os autores lá, e aqui você vem e faz o seguinte, olha, coloca Melo, o ano 1982 e a página que você extraiu, 41. E lá nas referências bibliográficas você vai ter essa obra lá. Aqui é um assunto diferente do assunto de vocês. Eu estou usando só como exemplo, né? Eu não sabia qual o tema que vocês iriam utilizar. Tá ok? Bom, se for uma citação longa, eu vou procurar aqui o exemplo de uma citação longa que eu coloquei para vocês lá no livro, tá bom? Naquele material didático que eu coloquei para vocês. Esse aqui é um exemplo de citação longa. Eu tirei do mesmo livro. Não, desculpe, esse aqui é de outro livro. Veja essa citação aqui que eu tirei de um outro livro. É uma citação longa. Tá bom? Eu vou aumentar um pouco aqui a citação para vocês poderem ver melhor, né? Pois bem. Aqui, ó. Qual a diferença dessa citação para a anterior? A anterior é uma citação curta. Ela tem menos de 4 linhas. Então tá vendo que o espaço dela entre linhas é maior. É 1,5. Lembra que eu vim aqui em parágrafo, olha, e coloquei nele 1,5.
Na citação longa, você não pode botar espaçamento 1,5. É espaçamento simples. Vou botar aqui no tamanho que a gente utiliza, né? Estou botando maior para vocês verem. Mas vocês, é espaçamento simples. Se eu vier aqui em parágrafo, olha, tá aqui, espaçamento simples. E no final, eu coloco... Saiu um monte de coisas aqui. Um lixo aqui, peraí. E no final eu coloco... Posso colocar o autor, o ano da obra e a página que eu extraí esse comentário, tá bom? E vou também colocar aqui aquele recuo de 2 centímetros. Toda citação tem recuo. E a fonte da citação é importante. A fonte aqui está o quê? Está a fonte 12, né? Eu deixei 12 por causa do tamanho, mas na verdade a fonte da citação ela é menor, ela é 11. Então vou mudar aqui, olha, fonte, vou reduzir para 11. E aqui também, fonte, vou botar tamanho 11, ela estava bem grande para vocês verem, né? Tá vendo? Então essa é uma citação longa. Vocês, 10 páginas, vocês vão ver que desaparece. Porque vocês vão ter que colocar citações, entendeu? Então colocou citações assim, vocês vão estar, essas citações vão entrar na contagem total do trabalho. Aqui no corpo do trabalho, esse desenvolvimento vai ter 10 a 15 páginas. O restante do artigo não conta nessas paginações, tá bom? Bom, nisso que eu comentei com vocês até agora, alguém tem alguma dúvida? Pastor Levi, isso é o que o senhor falou, porque o senhor falou que esse trabalho é entre 10 e 15. Isso. Então, agora o senhor falou aí que 10 páginas somem rápido, mas está contando para essas 15 páginas? Conta das 15 páginas. Tudo que você colocar aqui, você vai ver que você vai começar você primeiro vai pegar citações de pessoas, tá bom? Vai pegar teóricos, e você vai ver, conforme você vai colocando citações, essas citações contam também nas 10 páginas. Porque você vai colocar ela aqui no desenvolvimento. Ela faz parte da sua pesquisa. Você consultou uma pessoa, tá bom? Vou procurar um exemplo aqui, tá bom? Como se eu tivesse algo, um exemplo do que a irmã falou, tá bom? Algum livro que fale sobre, no caso, vou botar aqui, a verdadeira tradução de Romanos, capítulo 8, versículo 1. A irmã vai encontrar diversos teóricos tratando desse assunto. Tá bom? Vou ver se eu acho algum livro aqui, algum comentário. Mas no caso, é necessário ter só as 15 páginas, não pode ultrapassar? Irmã, pode ultrapassar, mas um artigo normalmente ele não é muito longo. Tá bom? E o que ocorre? Entendeu? É bom ficar nessas 10 a 15 páginas. O que eu vou... Bom, primeiro eu vou propor... todos vocês são da Assembleia de Deus, não? Eu sou. Irmão Edivaldo? Eu também. Ah, então eu todos também. são. Eu conheço o irmão Humberto, o pastor Solimar. Eu vou falar o seguinte com vocês, para vocês capricharem nesse artigo. Tá bom? Esse artigo, depois eu vou ajudar vocês e eu vou mandar esse artigo para a CPAD para ver se ela quer publicar. Por quê? Eu tenho uma abertura lá na CPAD. Quem vai decidir a publicação são eles. Então o teu artigo pode sair no Mensageiro da Paz, pode sair na Revista Obreiro, pode sair na Revista Educador Cristão. Revista Educador Cristão dificilmente, porque seria um tema educacional. Talvez esse mês agora saia um artigo meu na Revista Educador Cristão. Tá bom? Então, isso é importante para vocês. Isso vai entrar no currículo de vocês. Tá bom?
Se vocês até se forem procurar um emprego numa área educacional, vamos dizer que vocês façam uma pós-graduação daqui a pouco. Se você fizer uma pós-graduação, tiver uma faculdade Estácio aí perto da tua casa, você pode levar o seu currículo lá. Olha, eu quero dar aula, vamos dizer, eu fiz uma pós-graduação em História da Igreja. Eu estou mandando meu currículo para me oferecendo como professor de História da Igreja, como professor de teologia para a área teológica, tá bom? E no seu currículo você vai colocar sua formação, pós-graduação nisso, tá bom? Graduação naquilo, tal, me formei nesse seminário, tenho esses cursos, e você vai colocar lá também artigos publicados. Tá bom? Aí você vai colocar o Mensageiro da Paz, o número da revista, tal. Eu, no meu currículo, eu tenho artigos publicados no Mensageiro da Paz, na revista Educador Cristão, na revista da Igreja Internacional da Graça de Deus. Tá bom? Eu tenho artigos publicados e eu coloco lá no meu currículo. Então, vocês caprichando nesse artigo, depois eu mando o artigo para a CPAD para ver se vocês querem publicar. Ok? É uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade boa, ok? Então, irmã, será assim, são 10 a 15 páginas, e essas citações, eu procurei aqui na internet uma pessoa que ela fez um comentário, tá bom? Sobre Romanos capítulo 8. Eu vou pegar essa citação dele aqui. Eu vou pegar essa citação dele. E vou colocar lá no material para nós comentarmos. Olha, eu citei vários exemplos, botei exemplos de citação aqui, né? Vou colocar mais uma. Vou até tirar essa aqui que eu tinha colocado. Bom. Essa citação aqui, me respondam, ela é uma citação longa ou uma citação curta? É uma citação curta. É uma citação curta, porque ela tem, digo, é uma citação longa, porque ela tem mais de 4 linhas. Uma citação curta, ela tem até 4 linhas, tá bom? Então essa aqui é uma citação longa. O que eu preciso fazer com ela? Bom, se ela é uma citação longa, eu não vou colocar aquele espaçamento duplo de 1,5. Lembra? Eu não vou fazer isso. Tá ok? Ela fica com um espaçamento normal. Coloquei tamanho da fonte 11. O que eu tenho mais que fazer? Eu tenho que botar um recuo aqui no parágrafo de 2 centímetros. Olha, tá aí o recuo. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que colocar o nome do autor. Lá naquele material didático eu mostro como você citar um site. Você pode encontrar algo interessante num site. Tem que tomar cuidado, porque tem sites que são pessoas que colocam coisa louca lá, né? Então procure um site de uma revista conceituada, de um jornal conceituado, tá bom? Um site conceituado, que tem gente que põe coisa, tira coisa. A internet é um problema sério. Então, dê prioridade a livros publicados, porque a pessoa que publicou um livro, ela está, de uma certa maneira, se responsabilizando por aquele conteúdo, tá bom? Mas não é proibido você achar um site. Então, eu vou colocar como exemplo aqui o site que eu achei. O que você tem que colocar quando você pegar um texto de um site? Você coloca, observe, o endereço completo do site. Acabei de colocar aí. O endereço completo do site. E a data que você consultou o site. Né? Hoje é dia 19/9/2025. Tá ok? Então, essa citação, ela vai contar nas 10 páginas. E abaixo, né, a irmã vai colocar o seu comentário. Tal. Continua com o seu trabalho. A mesma coisa, se for falar sobre a morte de Deus, eu tenho livros que eles tratam desse tema, né? A morte de Deus, tá ok?
Existe livro que trata sobre isso. Então, o que nós faríamos? Deixa eu procurar aqui se eu tenho... Eu não achei aqui nenhum livro agora que fale da... bom, vamos dizer, que eu tenha aqui que eu tenha no computador para eu copiar o texto, né? Então eu vou procurar de novo na internet porque fica mais fácil, né? Mas como eu falei, evita usar a internet. Você pode usar em alguns casos, mas na maioria dos casos utilize livro. Então vou botar aqui na internet a doutrina da morte de Deus como exemplo. Achei aqui um artigo até interessante, né? Deus morreu na cruz do Calvário é o tema do artigo. Tá bom? Então eu vou copiar um texto aqui, um comentário dele, e vou colocar ali como citação, tá bom? Olha, então vou colocar aqui uma outra citação como exemplo. Pois bem, me digam, essa citação que vocês estão vendo aí, é uma citação longa ou uma citação curta? Longa. É uma longa. Perfeito. Bom, botei em tamanho 11 porque é citação. Qual a próxima coisa que eu tenho que fazer? Mudar o parágrafo dele, botar um recuo. E agora eu tenho que colocar o autor, tá bom? Botar o autor. No caso desse autor aqui, é melhor livro, mas aqui foi um site, né? Que eu peguei aqui de forma improvisada. Então, vou colocar aqui o site novamente. Vou botar em a data de hoje. 19/9/2025. Bom, sendo livros, assim você vai desenvolver o seu trabalho e até a sua conclusão. 10 a 15 páginas. Se passar, não tem problema, tá bom? Feito isso, aqui eu repeti a conclusão. Feito isso, você vem nas suas referências bibliográficas. O que é a referência bibliográfica? São os livros que você consultou, tá bom? E eu explico lá naquele trabalho como é que você coloca a citação de um livro. O que você coloca em primeiro lugar, o que você coloca depois.
tá bom? Então, eu cito alguns exemplos e eu vou colocar aqui, lá você olhando naquele arquivo PDF que eu passei, metodologia da pesquisa, vocês vão ver lá as referências bibliográficas como estão. Eu vou copiar aqui e vou colocar como exemplo para vocês aqui, tá bom? Então tá aqui, olha, referências bibliográficas. O que são as referências bibliográficas? São livros que eu consultei, que às vezes não é nem do meu tema, ok? Então, aqui, olha, Mello, Antropologia Cultural, foi o número 1, eu fiz essa citação desse livro, está lá marcado na referência como número 1. O outro eu botei como referência número 6, esse livro de Anthony Robbins, Desperte o Gigante Interior. Isso aqui é um exemplo. E a bibliografia são os livros que você consultou, que eles fazem parte do teu tema. Então, por exemplo, se você escolher o tema Romanos capítulo 8, você vai procurar livros de bibliografia, de história, tá bom? De pergaminhos, como eles foram organizados, seria esse tema. Se você escolheu Teologia da Prosperidade, você vai procurar os livros sobre Teologia da Prosperidade. Você pode até procurar um livro defendendo, outro, 2, 3 livros criticando, fazer um balanço. Qual é o argumento deles? Então você deve ir num indivíduo que defende esse tema. E coloque também pessoas que criticam esse tema. E no final tem a sua conclusão, lembre-se, né? Mas aqui está a referência bibliográfica. Se você vai falar da morte de Deus na cruz, há católicos e protestantes que pregam que Deus morreu na cruz, você vai procurar também livros que tratem do assunto, tá bom? E como é que você coloca as referências bibliográficas? Isso está especificado lá naquele material também. Você vai colocar, como está aqui, olha, eu vou mostrando para vocês, o nome do autor. Qual é o nome desse autor? José Luiz de Paiva Belo. Então nós colocamos Belo, é o sobrenome dele, pode colocar outro sobrenome, né? Poderia colocar Paiva, tá bom? Belo, vírgula, e o nome dele. Por que que se usa o sobrenome? Porque o sobrenome é mais difícil de se repetir. Então fica mais fácil para você, durante o seu trabalho, escreve Belo, coloca o ano da publicação, tá bom? E a página. E provavelmente só vai ter uma pessoa com esse sobrenome. Bom, então colocou tá bom? Belo, Luiz, tal. Depois você coloca o título da obra, no exemplo aqui, Metodologia da Pesquisa Científica, né? Tá bom? O título da obra. Depois você coloca a edição da obra, se é a primeira edição, segunda edição. Isso é importante, porque a pessoa pode consultar. Deixa eu consultar esse livro aqui, que esse aluno, esse irmão botou nesse artigo. Ele vai ver qual é a edição. Às vezes tem livros que tem 5 edições, não? A cidade onde foi publicada a obra, ok? Depois, a cidade, né, aqui no caso Rio de Janeiro, aí você coloca quem publicou, CPAD, tá bom? Nesse exemplo aqui, só para ilustrar, não é, né? Eu vou colocar aqui editora CPAD, tá bom? Depois, o ano que a obra foi publicada, tá bom? E quantas páginas tem o livro? Essa obra aqui tem 61 páginas. Tá bom? Então, a bibliografia você tem que colocar essas referências. Aí eu deixei aqui outras biografias. Uma que tem mais de um autor, tem 3 autores. Tá vendo? Um autor chamado Alfredo dos Santos Oliva. Outro chamado Jorge Henrique Barros. E assim por diante. E no final de tudo, você vai colocar a data de conclusão do seu artigo. Por quê? Porque artigo, ele é algo atual. Por exemplo, o irmão Humberto, se ele for falar desse trabalho
das escolas, ele vai falar algo atual. Vamos dizer que chega um presidente aí e fala o seguinte, ó, acabou com esse negócio de ensinar espiritismo para as nossas crianças. O artigo dele está desatualizado. Por quê? O artigo dele foi útil para o ano de 2025. Então a pessoa que fala, eu vou pesquisar o que estava acontecendo quando ensinava espiritismo para nossas crianças. Lá em 2025 teve uma pessoa que escreveu um artigo. Eu vou ver esse artigo que ele escreveu. Ou então, o irmão que escreveu sobre teologia da prosperidade. Um exemplo, de repente a teologia da prosperidade domina as igrejas. As pessoas estão apavoradas, o que nós vamos fazer? Encontrei um artigo escrito lá em 2025 que o irmão falava do risco da teologia da prosperidade dominar as igrejas. Que iria acontecer isso, isso e isso. Olha, ele acertou em cheio, porque eu estou aqui no ano 2040 e aconteceu exatamente o que aquele autor falou lá em 2025. Então, ou então falei sobre essa pessoa que falou sobre a morte de Deus, né? Também essa já não é uma questão tão atual, porque é uma questão histórica. Mas pode, por exemplo, vamos dizer que a irmã ela resolva falar, a irmã Cláudia Ângela resolve falar sobre esse tema mesmo, pode ser que alguém descubra aí que o pergaminho tal, na verdade, tinha sido falsificado. Um exemplo, né? Então, o trabalho que a irmã fez, ele agora tem que ter essa atualização, porque foi descoberto um novo arquivo. E artigo, às vezes, artigo é escrito sobre algo que está acontecendo no Brasil, então, ele é válido para esse tempo. Então, você tem que colocar a data da conclusão, quando você fez o artigo. Senão, a pessoa encontra o seu artigo lá em 2040 e ela fala, essa pessoa não sabe o que está falando. Um exemplo, a teologia da prosperidade até morreu, ninguém mais quer saber dela. Ou então, vamos dizer, a teologia da prosperidade já dominou o mundo e eu encontrei um irmão aqui que escreveu que corre risco de dominar a igreja. Já dominou, esse irmão está desatualizado, ele não sabe. Não, essa pessoa escreveu lá em 2025, lá corria o risco de dominar, tá bom? Então, esse é o resumo da aula para vocês.